Mas agora a gente vai conversar ao vivo também com o embaixador do Brasil em Atenas, o Assir Pimenta Madeira Filho. Muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente, mesmo nessa situação. Embaixador, o que a gente pode dizer sobre a situação de momento e sobre informações de brasileiros que moram na região? Até agora, a gente tem informação de que nenhum brasileiro estaria entre as vítimas. Boa tarde, Roberta e Daniela. Eu gostaria só de fazer uma pequena correção inicial. Eu sou ministro conselheiro da Embaixada, ainda não sou embaixador, ou seja, eu sou o número 2 aqui na Embaixada. Mas, pois então, em resposta à sua pergunta, nós fizemos o contato tão logo percebemos o sismo aqui no início da tarde em Atenas, cerca de 13h51, horário local, e no Brasil, horário de Brasília, 8h51. Então, logo esse sismo se produziu, nós entramos em contato com o Ministério da Proteção Civil e a Defesa Civil para saber se entre os afetados havia cidadãos brasileiros. Fomos reconfortados, felizmente não há até o momento registro de nenhum cidadão brasileiro envolvido no abalo sísmico, mas, lamentavelmente, 2 adolescentes gregos na ilha de Samos, que próximo ao epicentro do terremoto, eles foram vitimados pela queda de um muro na escola de onde estavam voltando e faleceram. Mais 8 pessoas foram também hospitalizadas em estado mais leve, ou seja, sem gravidade, mas até este momento esses são os registros apurados pela Defesa Civil e Ministério da Proteção Civil aqui em Atenas. Eu agradeço também a presença do senhor aqui, Daniela Lima falando. Eu entendo que na Grécia, pelos registros, inclusive os números deixam isso bem claro, os efeitos, né, desse terremoto, eles foram bem mais leves do que na Turquia. Se o senhor pudesse fazer aí um quadro geral de que tipo de danos a Grécia sofreu, a região costeira ali sofreu, e claro, o senhor deve ter notícias mais frescas também a respeito de como a situação está na Turquia. Se o senhor pudesse fazer um balanço aí da situação neste momento na Grécia, que sofreu menos com o terremoto. Sim, é verdade. O abalo atingiu sobretudo a região costeira, próxima à cidade de Esmirna, que é a terceira maior cidade turca, e lá sim os estragos se fizeram sentir com muito mais intensidade. Aqui na Grécia, poucos foram os prédios atingidos na ilha de Samos. Aqui em Atenas, por exemplo, o abalo chegou de maneira bem suave, mal deu para a gente perceber no início da tarde, como eu mencionei. Mas os esforços são muito grandes da parte das autoridades turcas para tentar ainda buscar por sobreviventes sobre os escombros, como vocês podem ver nas imagens, que são bastante chocantes, são bastante fortes. E o próprio governo grego, em solidariedade à Turquia, propôs a suspensão de algumas animosidades políticas que estavam se produzindo nos últimos meses, não é? Em torno de questões do Mediterrâneo Oriental, e ofereceu ajuda, além de manifestar a solidariedade às vítimas na Turquia, que são em maior número, propôs então enviar um grupo de socorristas para ajudar nas tarefas de busca e resgate debaixo dos escombros que vocês podem ver nas imagens aí. Portanto, é um momento de solidariedade, é um momento em que as autoridades locais buscam somar esforços e suspender qualquer tipo de diferenças ou diferendos que estavam, de certa maneira, se interpondo nas relações bilaterais. Ministro, há risco? Vocês acompanham o risco de novos tremores nos próximos dias aí na região? Olha, as autoridades advertiram para essa possibilidade, mas felizmente ainda não se notou nada desses sismos posteriores, né, ao principal, nessas horas que se seguiram ao abalo. Nós estamos atentos, a Embaixada está mobilizada para apoiar cidadãos brasileiros que estejam em trânsito por aqui ou que sejam residentes. E, obviamente, estamos disponíveis também para falar com as famílias que queiram saber de seus nacionais que estejam por aqui. Posso tranquilizar a todo mundo que, neste momento, segundo os dados colhidos junto às autoridades locais, como eu mencionei, o Ministério da Proteção Civil e a Defesa Civil, não há registro de nenhum nacional brasileiro e as próprias vítimas, os feridos que estão entre os afetados pelo abalo, eles são poucos e todos localizados na ilha de Samos, próximo ao epicentro onde se produziu o sismo.
Ministro, eu vou interromper o senhor um segundo, já voltamos a falar, para fazer uma atualização importante. São 607 já os feridos em Izmir por conta deste terremoto que deixou 12 mortos na Turquia, 2 na Grécia e até o momento 607 pessoas feridas. Nós estamos atualizando as informações ao vivo e você também acompanha imagens ao vivo da CNN Internacional, da Reuters também é nossa parceira, então a gente está aí acompanhando até agora. Eu disse que estão 6 horas na nossa frente, peço perdão, gente, são 4 horas a mais, então neste momento são 10h46 da noite, é tarde já, e segue o esforço de buscas aí por pessoas que possam ter se ferido ou por, infelizmente, vítimas desse terremoto que atingiu com muita força a Turquia. E nós temos aqui o ministro da Embaixada da Grécia, do Brasil, em Atenas, Assir Pimenta Madeira Filho, porque a Grécia também foi atingida. Ele deixou bastante claro aqui, explicou que a situação lá foi bem mais leve e que está acompanhando, inclusive oferecendo ali, o governo brasileiro ajuda, né, auxílio à Turquia nesse momento. Eu gostaria de seguir falando com o senhor a respeito da questão dos brasileiros, que eventualmente o senhor fez aí um trabalho bastante claro de dizer que até o momento não se tem notícia, isso está bem mapeado, mas quem tiver em casa, tiver um parente que está na Grécia ou quiser buscar algum tipo de informação, quais são os canais oficiais para que a pessoa possa obter informação confiável ou mesmo acionar, não é mesmo, o Ministério das Relações Exteriores, as nossas embaixadas, para pedir ali informação e informar a preocupação com alguma pessoa próxima, um ente querido, enfim, isso é serviço importante em dias como esse. Sem dúvida, sem dúvida. O Itamaraty dispõe de uma divisão de assistência consular no nosso ministério em Brasília, que tem canais que podem ser buscados aí pela internet. Eu não tenho aqui os números neste momento, porque eu estou sem tê-los aqui na tela, mas a divisão de assistência consular do Itamaraty presta assistência exatamente aos brasileiros que queiram informações sobre parentes, amigos que estejam em zonas afetadas, como agora, por exemplo, aqui na Grécia e na Turquia. Aqui na Grécia eu posso assegurar que não há nacionais entre os vitimados, sejam feridos, sejam os dois rapazinhos que faleceram nesse episódio lamentável. Quanto aos canais também da Embaixada aqui em Atenas, que podem ser buscados na internet, estamos à disposição para qualquer tipo de informação adicional que queiram. Agora, ministro, qual é a situação em relação ao coronavírus aí na Grécia? Até porque a gente imagina que todo mundo que precisar de algum tipo de atendimento, depois desse terremoto, também neste momento, vai conseguir ser atendido, vai conseguir ser bem recebido nesses hospitais por aí, certo? Sim, olha, a questão do coronavírus aqui, como em toda a Europa, tem inspirado bastantes cuidados nos últimos dias em razão do recrudescimento da segunda onda, da chamada segunda onda. Mas, comparativamente com os outros países europeus, mesmo com aqueles que têm a população próxima à da Grécia, que nós temos cerca de 10 milhões e meio de habitantes, 10 milhões e 500 mil habitantes, aqui ainda está sob controle, ou seja, o número de infecções diárias ultrapassou pela primeira vez 1.600, né? Mas o número de hospitalizados ainda é baixo, um pouco mais de uma centena, e de mortos desde o início da pandemia não chegam a 600 ainda. Ou seja, a situação está, de certa maneira, sob controle, mas as autoridades locais tomaram uma série de medidas para frear o ritmo da disseminação do vírus e evitaram, obviamente, afetar muito a atividade econômica. Portanto, houve um trabalho meticuloso de tentar restringir os movimentos para áreas que não afetem totalmente a atividade econômica. De toda maneira, o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis iria, na noite de hoje, pronunciar-se sobre as novas medidas mais severas de distanciamento social, mas ele, em razão do episódio ocorrido na ilha de Samos e na costa turca, ele adiou o pronunciamento para amanhã. Portanto, somente amanhã nós vamos saber em detalhes, em pormenores, as medidas adicionais que o governo grego está tomando para
combater a disseminação da Covid-19. Acir Pimenta Madeiro Filho, muitíssimo obrigado pela presença aqui no CNN 360, trazendo as informações direto de Atenas, na Grécia, um dos países que foi afetado pelo terremoto que atingiu de maneira bastante incisiva a Turquia. Muitíssimo obrigado, desejo boa sorte, bom trabalho ao senhor. Boa tarde a você, Daniela e Roberto. Muito obrigado pelo convite.